Bom dia, pessoal do sexto ano. Espero que vocês estejam todos bem. Então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Então, continuando o grupo 4, nós vamos estudar hoje os módulos 55 e 56, que o conteúdo será concordância nominal. Na concordância nominal, o que é a concordância nominal? Nós vamos aprender a concordar os nomes, ter uma combinação. Quando a gente fala, quando a gente escreve, esses nomes, eles precisam ter uma concordância, eles precisam combinarem entre si. Então, sabemos que há palavras que acompanham os nomes, indicando qualidade e quantidade. Então, toda classe gramatical que indica um nome, que dá um nome, nós sabemos que é chamado, que serve para nomear, que é chamado de substantivo. Toda classe de palavra que indica uma qualidade, uma característica, nós já estudamos que ela é chamada de adjetivo. E quantidade, nós sabemos que são os numerais. Então, os adjetivos, eles vinculam-se aos substantivos, representando particularidade dos seres nomeados. E os numerais, por sua vez, eles servem para quantificar, ou seja, indicar quantidade. Então, algumas regras devem ser observadas para que haja concordância. Então, para a gente fazer a concordância do substantivo com o adjetivo, com o numeral ou com qualquer outra classe gramatical, então nós vamos ter algumas regras juntamente com a concordância nominal que a gramática traz para a gente. Então, no caso específico dos nomes, isso é que se chama de concordância nominal. Por que concordância nominal? Nós vamos aprender a concordar os nomes. Toda classe gramatical, qualquer classe gramatical, menos o verbo. Por quê? Porque o verbo, ele vai fazer parte da concordância verbal. Então, concordância nominal, lembra que a concordância, o nome já diz, concordância nominal, a concordância dos nomes, substantivo, adjetivo, numeral, artigo, todas essas classes gramaticais que não sejam verbo. Então, a regra geral da concordância nominal é que o adjetivo ele deve concordar em gênero e número com o substantivo. Então, a classe gramatical adjetivo, que vai dar uma qualidade, uma característica, ele deve concordar com o substantivo primeiramente em gênero. O que é gênero? Masculino e feminino. O que é número? Singular e plural. Então, o adjetivo ele deve estar no mesmo gênero e no mesmo número que o substantivo. Então, se o adjetivo estiver no gênero masculino e no número singular, o substantivo também tem que estar no gênero masculino e no número singular. Então, eles devem ter uma concordância, uma combinação entre eles. Claro, estou falando de acordo com a norma culta, de acordo com a gramática. Então, eu coloquei aqui para vocês um exemplo para ficar mais claro, para vocês visualizarem melhor. Então, o exemplo é: havia na sala 2 sofás confortáveis. Então, o que acontece aí? A regra geral orienta que as palavras que acompanham os nomes, elas sejam flexionadas do mesmo modo que estes, ou seja, deve coincidir quanto ao gênero e o número. Então, no caso aí eu tenho sofás, que é um substantivo. Eu falo o sofá. Então, ele é um substantivo masculino. E ele está em qual número? Ele está no plural, sofás. O que aconteceu antes aí? Eu tenho um numeral 2, que também está no masculino e também está no plural. E depois eu tenho a palavra confortáveis, que seria um adjetivo, que também está no gênero masculino e no número plural. Então, o que a regra geral orienta? Que as palavras elas sejam flexionadas, o substantivo, adjetivo e numeral, elas tiveram então uma concordância, elas estão concordando. Então, todas estão no mesmo gênero e todas estão no mesmo número. Então, é isso que a gramática orienta. Então, a regra geral. Aqui nós vamos ver uma das regras também da concordância nominal, só que agora aqui vai entrar quando nós temos o verbo ser acompanhado de um adjetivo, que causa muitas dúvidas no dia a dia. Então, nós temos dois exemplos aí, ó. É proibida a entrada. E no exemplo de baixo, é proibido
entrada de pessoas não autorizadas. Vocês viram que no primeiro exemplo eu tenho o adjetivo proibida no feminino e tenho o substantivo entrada também no feminino. Então, eles tiveram a concordância aí. Os dois no feminino, ou seja, no mesmo gênero, e os dois no mesmo número singular. No exemplo de baixo, eu tenho é proibido entrada. O que aconteceu aí? O adjetivo proibido ficou no masculino e o substantivo entrada ficou no feminino. Então, por que nós vimos aí uma diferença? Proibida no feminino e proibido no masculino. No exemplo número 1, no primeiro exemplo, nós temos o artigo a, o artigo definido. No segundo exemplo, nós temos a ausência do artigo. Então, vocês só vão colocar no feminino, fazer a concordância aí, quando tiver um artigo. No caso, aí o artigo feminino a. Então, é proibida a entrada. Então, eu coloquei proibida porque eu tenho o artigo que determinou. Não é qualquer entrada, é a entrada. Eu estou determinando. Já no segundo exemplo, eu tenho a ausência do artigo, eu não tenho o artigo. Então, por isso, quando não tiver o artigo, eu deixo no masculino. Então, com base nos dois exemplos que nós acabamos de ver, nós podemos extrair as seguintes regras. O verbo ser acompanhado de um adjetivo. Se o sujeito dessa oração for antecedido por um determinante, como um artigo, então o verbo e o adjetivo ele vai concordar com ele. Então, se tiver um artigo determinando, então faz a concordância normal em gênero e número. Se o sujeito ele não for antecedido por nenhum determinante, ou seja, não tiver nenhum artigo, no caso lá o artigo a, o verbo e o adjetivo eles ficam invariáveis. O que é ficar invariáveis? Ele não muda, então ele continua no masculino. Então, por isso que continuou proibido no masculino, porque ele fica invariável por não ter a presença de um determinante. Aqui nós temos mais uma regra quando se trata de palavras que podem ser adjetivas ou adverbiais. Então, a classe gramatical adjetivo é quando dá uma qualidade, uma característica ou substantivo, como nós já vimos. O advérbio é aquela palavra que modifica o sentido do verbo. Ele dá um outro significado. Só que quando a palavra for advérbio, ela fica invariável, ela não muda. Ela não muda nem de gênero e nem de número, então ela fica invariável. Então nós vamos ver algumas palavras que elas podem ser adjetivas ou advérbio. Tudo vai depender do exemplo. Então aqui, ó, há bastantes razões para respeitarmos as leis de trânsito. O que aconteceu com a palavra bastante? No caso aqui, ela é um adjetivo, então por isso que ela teve a concordância, que ela teve aí, que ela foi para o plural, foi para o número plural. Ela houve a concordância aí com razões, então daria para eu colocar no lugar de bastantes, muitas. Há muitas razões para respeitarmos as leis de trânsito. Então, no caso, bastantes pode ir para o plural, porque é um adjetivo. Quando for adjetivo, então, pode fazer a flexão em número, em gênero. Então, ó, a palavra bastante, que se flexionou no plural, é adjetivo, está acompanhado do substantivo razões. Então, toda vez que a classe gramatical for um adjetivo, ela pode ser flexionada. Ela vai concordar normalmente com o substantivo. Agora, olha a diferença do exemplo de baixo. Esses alunos são bastante inteligentes. Então, o que aconteceu aí? Eu tenho o adjetivo inteligentes, só que o bastante, ele não pôde ir para o plural, porque ele é um advérbio. Quando ele for um advérbio, ele fica invariável. Então, se eu falar assim, esses alunos são inteligentes, é um sentido. Se eu falar esses alunos são bastante inteligentes, quer dizer que eu modifiquei o sentido. Então, isso que é um advérbio, quando ele muda o sentido de um verbo, de um advérbio mesmo ou de um adjetivo. Então, no caso aí, o termo bastante, ele não pôde ir para o plural porque ele é invariável, ele é chamado de advérbio. Então, essa é a grande diferença. Algumas palavras elas podem ser adjetivas, que eu vou fazer a concordância normalmente,
ou elas podem ser advérbios, que elas ficam invariáveis. Então, nós concluímos, se uma palavra tem função de adjetivo, ela concorda com o substantivo, então ela concorda em gênero e número. Se uma palavra tem função de advérbio, então ela fica invariável, ou seja, ela não pode modificar, ela fica no masculino. Agora nós vamos ver uma das regras quando o adjetivo ele qualifica ao mesmo tempo mais de um substantivo. Pode ter algum exemplo na fala, na escrita? Que nós vamos ver que um adjetivo ele vai qualificar, só que não somente um substantivo, mais de um, dois, três. Então nós temos algumas regras, a gramática traz algumas regras gerais aí. Então no caso, se o adjetivo ele aparece depois do substantivo, então se o adjetivo ele aparece posposto, nós temos duas possibilidades. Então, de novo, se o adjetivo ele aparece depois do substantivo. Então, tem casos que o adjetivo ele vai aparecer depois. Então, olha lá. Primeira regra, o adjetivo ele fica no plural. Então, ó, blusa e saia vermelhas são tendências de moda nessa estação. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho blusa, a blusa e a saia. São dois substantivos, dois nomes, ok? E eles vieram antes do adjetivo, ou seja, o adjetivo veio depois dos dois substantivos. Então, na primeira possibilidade, o adjetivo fica no plural, concordando tanto com blusa quanto com saia. Só que também tem outra possibilidade, vocês podem escolher. As duas estão corretas. O adjetivo ele pode concordar com o substantivo mais próximo dele. Qual que é o substantivo mais próximo? Saia. Então, vocês poderiam falar: blusa e saia vermelha são tendências de moda nessa estação. Então, vermelhas pode concordar com os dois, blusa e saia, ou pode concordar com o mais próximo. As duas regras são válidas pela gramática. No caso de um adjetivo que aparece antes do substantivo, então ele vai ser chamado de anteposto. Ele concorda com o substantivo que está mais próximo. Então, exemplo, era uma péssima hora e lugar. Então, o que aconteceu aqui? O adjetivo, ele apareceu antes dos dois substantivos. Então, ele vai concordar com o que está mais próximo, no caso. Eu falei era uma péssima hora e lugar. Péssima concordou com o substantivo hora, que está mais próximo. Outra regra aqui, nós temos algumas palavras específicas que a gramática traz, então dentro da concordância nominal, que são com as palavras obrigado, anexo, mesmo e próprio. Então devemos nos guiar pela regra geral, pela qual adjetivos devem concordar em gênero, ou seja, masculino e feminino, e número singular e plural, com os termos aos quais fazem referência. Então, olha o exemplo. Minha filha, bastante educada, disse a ele obrigada. Por que eu coloco, então, a obrigada? Por quê? Porque se refere ao termo filha. Então, eu faço a concordância normal. Se fosse filho, obrigado. Como é filha, no feminino, eu escrevo ou falo obrigada. Depois, outro exemplo. Neste e-mail, envio anexas as listas dos alunos que participaram da excursão. Então, por que eu coloquei anexas? Porque se refere a listas. Então, houve a concordância no mesmo número e no mesmo gênero. Depois, os alunos mesmos resolveram montar a apresentação. Por que eu utilizei mesmos? Porque também faz a concordância com o substantivo alunos. Então, vocês viram que em todas estão fazendo a concordância com o substantivo. O último exemplo aí, ó. Ele próprio quis se redimir de seu erro. Por que eu escrevi próprio e não própria? Porque próprio se refere ao sujeito ele. Então, houve a mesma concordância. Então, todas essas palavras aí devem concordar em gênero e número com os termos aos quais fazem referência, que no caso aqui, o substantivo. Depois nós temos mais uma regra aí com a palavra só. Então, no sentido de sozinho, ela vai pertencer à classe dos adjetivos. Ou seja, quando indica qualidade, característica. Então, a palavra só, ela concorda com o termo a qual se refere. Então, olha o exemplo.
nós dois estávamos sós. Então, sós concorda com a palavra nós. Então, no caso aí, houve a concordância, porque sós daria para eu colocar no lugar sozinho. Nós dois estávamos sozinhos. Então, seria sós um adjetivo. Houve a concordância com o termo que se refere, que no caso seria o nós. Só que no sentido de somente, ela é um advérbio. Quando é a classe gramatical chamada advérbio, não muda, não pode mudar, ela fica invariável. Então, exemplo, vocês só se lembram de mim quando precisam. Era a mesma coisa eu falar, vocês somente se lembram de mim quando precisam. Então, aqui eu não posso mudar o número, colocar para o plural, porque seria um advérbio. Ou seja, o advérbio ele fica invariável, ele não pode mudar. Então, de acordo com este conteúdo que estudamos hoje, dos módulos 55 e 56, concordância nominal, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios 1, 3, 4, 6 e 7, tirassem uma foto da apostila e mandassem para o meu e-mail. Não esqueçam de colocar o cabeçalho, o nome, a série, a data e a matéria, para ficar tudo especificado então. Então, gostaria que vocês fizessem essa tarefa. Tenham um ótimo dia. Até a próxima aula.